Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo da Anime. Aqui quem fala é Ivan, e no episódio de hoje vamos debater, não é sobre notícias, sobre algum episódio da anime aí. Hoje eu quero falar de um tema que já foi muito debatido aí, mas eu ainda não dei a minha opinião sobre. Que é o fanservice, né? É o tal do eti que ou é necessário ou é desnecessário. Vamos debater aí. Estava eu assistindo esses tempos não, temporada passada, né? Teve o anime do Kanan-sama, que foi um anime que teve sua dose de fanservice, só que, cara, eu gostei muito desse anime. E eu era uma pessoa, assim, que eu tinha um certo ranço, uma aversão, assim, a fanservice muito grande há uns anos atrás. Pegar aí uns 6, 7 anos atrás, assim, era um negócio que me incomodava muito. E hoje parece que nem tanto. Mas eu tava pensando um pouco melhor e talvez tenha descoberto o porquê. Vamos largar um pouquinho aqui da PV rolando. Acho que eu vou deixar a PV mutada mesmo. Ué, não consigo dar loop aqui nesse treco? Não. Então vamos botar no YouTube essa porcaria. Vamos mutar. Loop. É isso aí. Beleza. Deixar aqui passando. E vamos dar uma conversinha sobre o tema, né? Eu tava vendo esse anime, eu achei ele muito engraçado, gostei muito, assim, dei uma nota bem alta pra ele. Foi um dos mais legais que eu vi na última temporada, que todo episódio era divertido, assim. Acho que um episódio dele teve um episódio lá que eu não ri, mas, tipo, foi só um, assim, do anime inteiro. Então, foi um anime que eu gostei bastante. E aí eu comecei a me questionar, né? Eu pensei, porra, cara, eu detestava anime que tinha fanservice. Será que agora, se eu voltar e ver os mesmos animes que eu detestava, eu vou achar eles bons? Aí eu tava pensando sobre isso e cheguei à conclusão que não, eu não vou achar os animes bons, porque não era o fanservice que fazia eles serem ruins. Aqui tem um que ele é uma dessas maravilhas aí. Esse daqui é bem zoadinho. É um anime que não tem nada, assim. É uma briguinha escolar, só que pagando calcinha pra tudo quanto é lado. E, sinceramente, só isso que eu lembro desse anime, que eu achei uma bosta. E Eleven Eyes já é um anime meio velho, e ele é de 2009. E essa foi a época que eu comecei a ver anime. E nessa época, era muito comum que os animes merdas, eles tentassem apelar pra fanservice pra vender um pouco, pra tentar chamar a atenção de alguma forma. Essa era a forma deles tentar se encaixar no mercado, sabe? Era com fanservice. Hoje em dia isso já mudou, fanservice ficou um pouco mal visto e tal, até por causa da internet, discussões e tal. Então hoje em dia os animes, quando eles não têm bosta nenhuma pra contar ou pra adicionar, o que eles fazem? Eles viram Isekai. Então é meio que uma modinha, entendeu? Essa modinha nessa época era fazer fanservice, então tinham animes assim terríveis, terríveis, terríveis. Coisa nível Goshushou Samani no Miyakun, que tinha um fanservice assim mais pesado. E todo o resto no anime era uma merda. Lutas eram uma merda, os personagens eram uma merda. Todo anime que tinha harém, todas as garotas eram só os arquétipos do harém. Era só, uma tsundere, uma kudere, uma quietinha, aí uma mais safadinha. E era só isso, entendeu? E você pegava o personagem inteiro e resumia ele a isso, porque não tinha mais nada. Inclusive, agora um personagem que não vê mais nada me lembrou de um anime dos elementos. Peraí. Putz, grila, eu esqueci o nome do anime dos metais aqui. Putz, grilo, não vou saber lembrar. Que era. Nossa, mas era terrível também. Mas era um anime que tinha tipo, lutas
de magos, assim, só que daí os magos, eles precisavam carregar o poder. Aí, pra carregar o poder, eles tinham que mamar numa peituda, numa pessoa, e, e recuperavam o, o poder assim. Aí, tipo, o protagonista lá, ele tem, acho que era duas irmãs, que daí uma era tábua e outra era melãozuda. E aí, a garota melãozuda lá, ela não tinha nem cérebro, assim. Ela era realmente só um par de teta que se mexia de um lado pro outro. Só, não tinha mais nada. Então, cara, eram animes assim, muito podres, muito podres. E hoje em dia tem os animes que eles pegam assim e eles dão uma pitadinha. Tipo, ele pega, escolhe um personagem e diz: ah, esse personagem aqui vai ser o do fanservice. Um exemplo que eu me lembro na hora é nem no Shoboutai, que tem a Tsubaki. Então, tipo assim, ele tem um fanservice muito idiota, mas é só com a Tsubaki. Então, tipo assim, sabe que com a Maki, infelizmente, não vai ter. Um, e nem com nenhum outro personagem, é realmente só com a Tsubaki e quem interagem com a Tsubaki. Só que daí no final isso vira um desenvolvimento de personagem por parte dela. Então eu achei que pelo menos eles fizeram alguma coisa com o fanservice. Porque tem anime que ele, tipo, ele basicamente é isso, você tira o fanservice da equação e não sobra mais nada. Porque todo o resto do anime ele é muito ruim. Então voltando aqui pro Kanan-sama, ele é uma boa comédia. Ele é tipo, digamos que tira o fanservice, ele ainda continua sendo uma comédia ótima. E gostei muito de ver esse anime. Então, eu acho que eu gosto um pouco mais do fanservice moderno, assim, porque antes tinha umas coisas escrotas, assim, tipo Queen's Blade. Vocês querem ver o que é anime podre? Vocês vão atrás de Queen's Blade, cara. Que esse é zoado. Cara, agora eu me lembrei também de um anime que, nossa, cara, aquilo me parte o coração. Nem tenho mais no PC. Mas eu vou catar aqui no meu mal, que é o Hyaka Hyoran Samurai Girls. Cara, esse anime, inclusive, nossa, eu esqueci de botar no meu mal esse anime. Esse anime, ele tem um dos traços e dos designs mais bonitos que eu já vi desde que eu comecei a ver anime. E ele é de 2010. Cara, esse anime é muito bonito, ele é muito estiloso, ele é todo como se ele fosse pintado à mão, assim, com esses rastros de tinta nas lutas e o contorno nos personagens é bem grossão. Cara, é muito fodido, só o visual. A história é um arenzinho genérico com fanservice pra caralho. E isso me entristece, sabe? Porque pelo menos o design é muito bom. Só que é só o design, né, cara? O que toca um anime é a história, não isso. E pra mim esse aqui, o fanservice, ele estragou, sabe? Porque ele poderia... Se ele fosse um anime mais sério, assim, cara, eu acho que isso aqui ia... Esse anime aqui, ele poderia ser algo muito maior do que foi, né, cara? Poderia chegar assim e ser tipo um Jigokuraku da época dele. Só que meio que o cara não tinha uma história pra contar. Ele tinha designs bonitos, escolheu um estúdio que fez um design muito foda pro anime. E tão podre que não quer nem mais carregar aqui o meu YouTube. Ué, o Kanan-sama. Ah, tá, peraí. Eu tinha saído da janela. Mas então, eu meio que cheguei à conclusão de que o fanservice, ele é como se fosse uma pimenta. Se você já tem um prato que tem um gosto complexo ali, você dá uma pitadinha de pimenta, ele vai ficar melhor, talvez. Ou tão bom quanto. Só que se você pega algo que não tem gosto de nada, tipo uma sopa de chuchu, e coloca pimenta nela, e coloca muita pimenta nela, ela vai continuar sendo um prato merda e intragável, sabe? Você transforma algo que já era ruim em algo intragável. E acho que era isso que acontecia antigamente, assim. Tinha muito anime, muito anime desse tipo. E era o que eu mais detestava. Hoje em dia, o que eu mais detesto são os Isekai, porque foi pra onde esse tipo de autor migrou.
O pessoal que não tinha mais nada pra contar, eles pensaram, como o fanservice tá em queda, né? Então eu vou fazer Isekai, né? É isso aí. Então, acho que é isso. Kanan-sama pra mim é o anime que ele deu a pitadinha certa ali de fanservice pra ficar legalzão. E vocês, o que acham do Eti? Necessário ou desnecessário? Eu acho que depende do anime, assim. É difícil alguém que saiba colocar na medida certa pra melhorar mesmo as coisas. Mas às vezes acontece. Às vezes eu realmente acho que acontece. Bom, deixem aí nos comentários o que vocês acham. E nos vemos no próximo episódio. Valeu! O anime merda lá dos elementos eu lembrei agora. Seikon no Quasar. Uma bosta. Valeu.